Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Galera, no vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre a arquitetura ARM. Sim, todo o sistema que vai dentro do seu dispositivo mobile, seu smartphone, seu tablet, seja o que for, ok? Roda a abertura. Então galera, vamos lá. É o seguinte, o que é arquitetura ARM? O que é um SoC? System on a Chip, ou seja, tudo que engloba o hardware do seu dispositivo, seja seu smartphone, seja seu tablet, alguns modelos de notebook, alguns computadores que estão sendo lançados, que serão lançados, e até mesmo servidores. Sim, nós temos processadores ARM em servidores. Eu não vou entrar em tantos detalhes técnicos aqui, da diferença entre o ARM e o x86, o que um é RISC, o T-CISC, detalhes técnicos, porque isso aqui a gente ficaria falando aqui durante dias. Então eu vou fazer de uma maneira bem resumida e simples para você entender o que você tem dentro do seu smartphone, do seu tablet, o poder de processamento que você tem ali dentro, quais as possibilidades no futuro dessa arquitetura, que sim, cara, é uma arquitetura que tem assim um leque bem aberto no futuro, cada vez mais. Então vamos lá. Diferenças básicas entre o x86, que é o que você vê aí nos processadores Intel, AMD, nos PCs comuns, notebooks comuns, servidores também, e os ARM, que você acha mais em dispositivos mobile, como seu smartphone, seu tablet, alguns modelos de notebook. Basicamente, a arquitetura dele é um pouco mais simples e as instruções que ele recebe são mais simples. Então, Roberto, então ele é mais rápido, então o x86 é muito mais poderoso. Não necessariamente. Eles executam funções em tempos diferentes, em times diferentes. O que um x86 vai fazer, um ARM também vai fazer. Tanto que você tem, vamos dizer assim, aplicativos, softwares clonados, entre aspas, entre um e outro. Você tem o Office para PC, você tem o Office que você pode instalar no seu smartphone, correto? Você tem jogos no PC, você tem jogos no smartphone. Por exemplo, Fortnite, PUBG, você tem a versão do PC que roda no x86, você tem a versão do ARM que roda no seu tablet, no seu smartphone. Perfeitamente. O que vai mudar aí são os códigos de instrução. O que o programador vai fazer, quais instruções que ele vai dar para o sistema, para ele reconhecer a arquitetura e trabalhar dentro da arquitetura. A diferença mais, vamos dizer assim, mais básica, mais simples entre eles é no processamento em si. Geralmente, os ARM eles têm dois núcleos de processamento diferentes. Por exemplo, você vê lá, processador, Snapdragon alguma coisa, 4 núcleos rodando a não sei quantos gigahertz, mais 4 núcleos rodando a não sei quantos gigahertz. 6 núcleos rodando a uma determinada velocidade, mais 2 núcleos rodando a outra determinada velocidade. O que acontece? O ARM ele divide isso. Ou seja, enquanto você não está exigindo do seu processamento, você não está exigindo do seu processador, ele roda aqueles núcleos mais básicos, aqueles núcleos numa velocidade reduzida, para economizar bateria, é lógico, e para também não superaquecer. Quando você precisa de mais desempenho, ele vai acionar aqueles núcleos mais rápidos. Essa é a diferença. No x86, não. Todos os núcleos estão ali disponíveis o tempo todo. Por isso, uma diferença grande de consumo entre eles. Essa é uma das diferenças. Por que você não vê x86, aí, Intel, AMD, dentro de smartphones? O consumo seria absurdo, não teria bateria que segure ele. Tanto que você vê quanto segura uma bateria de notebook. Pouquíssimo tempo. O consumo realmente é muito alto. Outra diferença importante é no multitarefa. Quando você tem que executar vários programas ao mesmo tempo, o ARM não faz isso. Mas eu vejo porque tem ali, fica no segundo... Não, eles ficam no segundo plano. Os seus aplicativos, dependendo da quantidade de memória RAM e do processador que você tiver, ele vai deixando tudo em segundo plano. Você sobe, em alguns casos hoje você já consegue colocar em tela dividida. Isso é uma otimização entre o software e o hardware.
Veja bem, você consegue fazer a tarefa de vida, você tem um entre aspas, um multitarefa entre aspas, você consegue executar 2 tarefas ali ao mesmo tempo. Você divide a tela, faz 2 tarefas ali ao mesmo tempo, já é um avanço da arquitetura ARM. Entre a conversação do software, que no caso o Android, que é o mais utilizado, né? Você tem aí o iOS, mas o iOS é mais proprietário da própria Apple, que a gente já vai falar um pouquinho daqui a pouquinho. Mas você tem em grande maioria esmagadora o sistema da Google, o Android, correto? Que realmente é muito bem otimizado para o ARM. Isso vale para Snapdragon, vale para MediaTek, vale para o Exynos da Samsung, vale para o Kirin da Huawei, acho que é isso aí, né? Em alguns eles ficam mais otimizados, em outros não tanto, e outros já melhoraram bastante, ok? Mas vamos lá, qual o futuro do ARM? Total. O ARM tem seu norte, seu rumo muito bem definido, como o x86 também tem o seu, ok? Então assim, os dois vão andar juntos durante muito tempo, dificilmente um vai substituir o outro. Pode ser que em algum caso específico ou outro haja uma substituição. Por exemplo, agora você vê que a Apple não vai mais fazer parceria com a Intel para os seus Macs, né, para os seus computadores, para os seus MacBooks, para os seus notebooks, e vai usar seus próprios processadores com arquitetura ARM. Muita gente diz que vai ter muito problema na transição. Lógico, porque muitos programas estão prontos para a arquitetura x86. Então, alguns programadores aí, algumas empresas vão correr contra o tempo, fazer alguns patches de adaptação, uns Frankensteins aí, para que eles rodem nos próximos Macs. Mas já estão prometendo programas realmente, aplicativos realmente próprios para a loja da Apple, para o seu processador dos seus Macs, dos seus MacBooks, Mac Pro e por aí vai. A Apple quer fazer um ecossistema único para toda a sua família. Bacana. É capaz que muitas empresas sigam, isso eu já falei no outro vídeo, estou repetindo novamente, quando eu falei no vídeo da Apple, mas é capaz que muitas empresas sigam essa linha agora. Porque geralmente o pessoal fica assim, bom, a Apple vai lançar moda, vamos ficar olhando, né? Vamos ficar de olho, vamos ficar aí observando, que se der certo a gente embarca nessa também. Com certeza vai dar certo para a Apple, como eu falei, a Apple tem um ecossistema próprio. Tudo é dela. Tudo ela desenvolve para ela. E aí, algumas empresas parceiras desenvolvem aplicativos e softwares para ela. Mas tudo é próprio, o sistema operacional é deles. Então já está pronto. Já está praticamente pronto. Em relação ao sistema operacional, vai funcionar perfeitamente. E ela quer criar um único ecossistema para justamente fidelizar seu cliente. Ou seja, você vai ter um único ecossistema para quem compra um Mac Pro caríssimo, para quem compra um MacBook, para quem compra um iPad, para quem compra um iPhone. O ecossistema vai ser único, vai existir uma integração entre todo esse sistema da Apple. É justamente o que ela quer. Empresas que fabricam seu próprio processador já não estão de olho? Você acha que uma Samsung já não está de olho? A Samsung está fazendo uma parceria com a AMD. Para que a AMD forneça, no futuro próximo, bem próximo mesmo, as GPUs, ou seja, as placas gráficas, que vão equipar os smartphones da Samsung, smartphone, tablets da Samsung. Para quem não sabe, há algum tempo atrás, a AMD vendeu os direitos, entre aspas, né, da Radeon Mobile para Qualcomm. Tanto que a placa gráfica Adreno é uma alusão à Radeon, certo? E agora a AMD vai fazer uma parceria, isso já é certo, vai fazer assim uma parceria com a Samsung para primeiramente produzir placas gráficas para os smartphones, tablets e futuros aí, notebooks da Samsung. Mas vale lembrar que a AMD também fabrica processadores ARM. A AMD também tem um pezinho no ARM. Então já vamos observar isso aí com atenção para os próximos meses ou para os próximos anos. Aí como é que vai se desvencilhar, né? Como é que vai progredir esse assunto aí. E no mais, o que é muito importante, que eu vou tratar mais a fundo num outro vídeo, a Huawei também tem agora um PC com seu próprio processador ARM,
que tem um desempenho idêntico ao 9900K. Sim, um ARM com o mesmo desempenho, em alguns casos até superior ao 9900K da Intel. Interessante, né? É verdade que a gente sabe que no caso da Huawei tem alguns problemas aí, a questão da brigadeira com o governo americano e tal, mas isso é outro detalhe. O que importa pra gente aqui é a parte técnica do assunto, que é muito importante. Então a gente já tem aí uma empresa que abandonou a Intel, que vai ter seu próprio processador, que é a Apple. Temos a Huawei, que já tem seu próprio PC, entre aspas, né? Com processador próprio, com SoC próprio, correto? Provavelmente aí temos a Samsung que vai estar de olho nesse sucesso da Apple e da concorrente, para de repente lançar aí sua própria linha de notebooks com processador próprio, com um Exynos próprio. A gente sabe que o Exynos tem um problema sério de bateria, né, gente? É um bom processador, sim, é uma linha boa de processadores, não são ruins, são bons. Mas o gerenciamento de bateria dos processadores da Samsung é pior que MediaTek, meu amigo. É igual aqueles MediaTek mais antigos. Quem já teve MediaTek mais antigo sabe do que eu tô falando. O bicho bebia uma bateria que era coisa de louco. Os mais novos não. Melhoraram muito. Quem tem, por exemplo, um Redmi Note 8 Pro, que tem o Helio, acho que é o G90T, se eu não me engano, da MediaTek, é um ótimo processador. Tem um bom gerenciamento de bateria e tem um processamento assim bruto. Ele é valente. Então, assim, empresas estão evoluindo. Provavelmente a Samsung vai evoluir no seu processador também. E o que integra esse processador? Você vê ali, poxa, eu tô aqui, né? Um smartphonezinho aqui, né? Pô, simplesinho, né? Pequenininho. O que engloba ali dentro? Vamos falar um detalhezinho mais técnico assim. Você tinha processadores quad-core, que hoje estão quase em desuso. Você acha alguns smartphones muito básicos, alguns tablets muito basiquinhos mesmo, que ainda tem processadores quad-core, mas em sua grande maioria são os octa-core, e você tem diferença entre eles, é lógico, por isso você tem diferença entre preços. Você tem diferença entre núcleos, você tem diferença entre desempenho, entre clock, capacidade de memória, isso é importante, que diferente do X86, que você tem uma capacidade meio que maleável, vamos dizer assim, o que impede mais algumas controladoras de memória, de alguns processadores, de placas-mãe que impedem que você coloque uma determinada capacidade de memória que ele não suporta. Vamos supor, aquela placa-mãe X suporta até 32 GB de RAM, só que se você pegar da mesma plataforma 1151 da Intel, por exemplo, com 4 slots, vai suportar 64, 128. Então é uma limitação, né, que é imposta para você, vamos dizer assim, que ela é imposta para você. No caso dos SoCs, não é bem assim que funciona. Ele tem um limite que ele pode trabalhar. Principalmente no caso dos quad-core, que já estão quase em desuso aí. Você tem ainda fabricantes que ainda tem processadores quad-core em linha, aqueles bem básicos, aquele celular que vive travando, que desliga sozinho, que tem aquela bateria minúscula que acaba em 2, 3 horas, entendeu? Que ele tem um limitador de memória. Se eu não me engano, os quad-core você consegue chegar no máximo 2 GB de memória RAM, acho que você não consegue passar disso. Você tem um limite também de GPU que você pode associar com ele. GPU muito fortes, vamos dizer assim, você não consegue associar com os quad-core, com os ARM quad-core. Com os octa-core acontece a mesma coisa, só que você aumenta o limite mais de memória. Você pode limitar um pouco alguns recursos, como por exemplo, pós-processamento de imagem, como por exemplo, o recurso da GPU. Se você quiser renderizar vídeos dentro do seu celular, você vai ter alguma limitação, porque não é porque ele é um octa-core que uma empresa pode disponibilizar a melhor GPU para aquele SoC. Ele tem um limite. Vamos supor, a MediaTek cria lá o G90T, por exemplo. Vamos pegar, como eu já falei do G90T, fala, olha, o processador G90T, mercado, ele pode vir associado com essa e essa GPU. Geralmente são da linha Mali, que é o que a MediaTek trabalha, geralmente é da linha Mali. Ó, essa GPU, ele pode suportar de 2 até 6 GB, até 8 GB. Acima disso ele já não suporta. Entendeu? Ela vai criando esses sockets. Então, aí a empresa que contrata uma MediaTek, que contrata uma Qualcomm para comprar o seu kit para aquele modelo de celular específico, olha,
para esse modelo de celular, eu quero esse processador X, com tanto de memória e essa GPU. Aí, bom, para aquele outro modelo ali, que vai ser da mesma família, mas vai ser um Pro, vai ser um Max, eu quero o mesmo processador, só que eu quero com um pouquinho mais de memória e uma GPU um pouco melhor. O que você tem? Eu tenho um tal, você pode. Então, vamos englobar nesse SoC. Vem tudo dentro do mesmo chip. Por isso que chama System on a Chip. É um socket, é um chipset, pode se chamar assim, que vem tudo integrado. Daí você tem também a economia não só de espaço, como de bateria também. Aí vem a otimização do produto em si, em que muitas empresas já trabalharam bastante. Você reduz, aquela mesma história, você reduz litografia, você trabalha a otimização com o software. Quanto melhor a otimização, vamos falar da seguinte maneira. Você tem um Android, certo? Tem um tal do Android puro, que é o que a Google entrega, e você tem as customizações das empresas. A Samsung tem a sua, a Xiaomi tem a sua, a LG tem a sua. Aí é que começa o bicho a pegar. Quanto melhor a empresa trabalhar nessa customização do Android, melhor vai ser o seu gerenciamento de bateria e de desempenho. Por isso que às vezes você pega o mesmo chipset com duas marcas de celulares diferentes e o desempenho muda. Ah, mas não é o mesmo processador? Sim, mas depende muito da otimização que aquele fabricante está fazendo em cima daquele chip. E em alguns casos você vê até fabricantes que têm um chip melhor e outro que tem tecnicamente um chip pior, terem o mesmo desempenho. Ou, em alguns casos mais raros, mas acontece, quem tem um chip pior, em algumas situações acaba se saindo melhor. Fluidez, por exemplo. Não vou dizer de desempenho bruto, porque você tem realmente um processador melhor e o outro pior um pouco. Processamento bruto, não. Mas assim, quando você tem fluidez da tela, por exemplo, gerenciamento de bateria. Se uma empresa trabalhar bem esse Android, trabalhar bem esse produto, que uma MediaTek entregou para ela, que uma Qualcomm entregou para ela, que uma Unisoc entregou para ela, se aquela empresa, uma LG, uma Samsung, ou seja, que fabricante for, trabalhar bem aquele produto, você vai ter um produto muito bem otimizado. Por isso que realmente você tem aí aquela linha LGK, K40, K50, agora o K60, que eles têm um SoC da MediaTek que tem um gerenciamento de bateria muito bom e tem uma fluidez muito boa. Eles têm só 3 GB de RAM, mas ele tem uma fluidez muito boa. Que a LG conseguiu otimizar aquele sistema, trabalhou bem com aquele SoC e conseguiu otimizar muito bem o sistema. Às vezes você vê processadores que têm mais memória que ele, e às vezes tecnicamente são um pouquinho superiores, terem ou o mesmo desempenho ou um desempenho pior. Às vezes acontece aquele congelamento de tela, aquele superaquecimento. Não é porque o processador em si é ruim, mas a empresa não soube trabalhar em cima daquilo para otimizar todo aquele sistema. E vale lembrar também uma coisa muito importante. A ARM hoje nós temos até servidores com processadores ARM. Sim, mas Alberto, você falou que não faz multitarefa não, mas dependendo do caso, casos específicos, para funções específicas, se uma empresa precisa, ele tem ali o ARM. A vantagem do ARM em relação ao x86 é, vou tratar da seguinte maneira, o x86, a patente é exclusiva da Intel. A patente ela é da Intel. Então, para a Intel não ter um monopólio no mercado e de ser obrigada a ser quebrada em várias empresas, ela, de uma maneira muito boazinha, assim, sabe? Ela é tão boazinha, era uma empresa assim tão filantrópica, que ela deixou, deixou a AMD produzir x86. A AMD não paga licença. Você sabe que a AMD, caso você não saiba, a AMD não paga licença de uso do x86 para a Intel. A Intel forneceu a licença, aí continua sendo patente própria da Intel, só entra para produzir x86 quem a Intel permite. Para a Intel não ser obrigada a ser quebrada em várias empresas, para não ter um monopólio, a AMD produz. Tem também, se não me engano, a VIA, que fazia alguns processadores para PC também, mas havia uma empresa muito pequena, ela tem um mercado muito pequeno.
A IBM também tem processadores x86, processadores ARM, a IBM fabrica ARM, caso você não saiba, a IBM faz ARM também. Fez mais no passado, hoje já tem acho que não sei se a linha dela de ARM é muito grande, não tenho certeza disso. Mas ela já fez mais processadores ARM no passado. E lembrando, cara, como eu falei, são dois mercados diferentes. Quando você precisa de um processamento bruto, multitarefa muito pesado, tem que ser o x86. O ARM ainda não faz isso. Por melhor que você otimize um sistema, por melhor que a Google trabalhe ainda, por melhor que uma Qualcomm trabalhe, por melhor que uma MediaTek trabalhe, ainda não. Ainda não, por causa, como eu já falei, com uma limitação de arquitetura e de instruções. Então, ainda não. Pode ser que isso melhore no futuro? Pode ser que melhore, que a arquitetura ARM vem evoluindo com o tempo. Vem evoluindo bastante com o tempo. Mas quando você fala em eu preciso de processamento bruto multitarefa, ainda é x86. Você vai cair na mão de AMD ou de Intel, não tem jeito. Isso não tem jeito. Preciso de servidor também bruto, vai ter que ser o x86 também. Vamos lá, temos a IBM, temos Intel, temos a AMD e vamos lá. Agora, um mercado muito grande de ARM também hoje, internet das coisas. Televisão com processadores, geladeira com processadores e por aí vai. O processador que vai ali dentro é um ARM. A Intel até tentou colocar, acho que deve ter alguma linha de televisão ainda com processador da Intel, mas consome muita energia e não é a intenção de algum fabricante, de uma Samsung, de uma LG, de qualquer outro fabricante de televisão, de uma Philips, Sony, por aí vai, montar uma TV Smart com um processador lá dentro que vai consumir muita energia. Coloca um ARM, que ele é mais econômico, aquela função específica ele vai fazer. A internet das coisas ela foi praticamente pensada para o ARM foi pensada para a internet das coisas. É uma função aí que se casa, que o x86 fica meio de fora, né? Não totalmente, mas fica. Quando você também precisa de um processamento pesado, de um gerenciamento disso tudo pesado, você pode usar um PC que vai ter um processador x86. Exatamente, meninos. Vocês estão aprendendo, Pessoal, é mais ou menos isso que eu queria trazer. Ah, e lembrando, eu vou também trazer alguns vídeos falando sobre esse computador da Huawei, que é interessante, que é um passo muito importante da Huawei, ok? E vou trazer alguns outros vídeos também desenvolvendo mais esse assunto. Esse assunto ele é interessante, ele é longo, vamos esperar aí a linha Mac Pro, MacBook e por aí vai, da Apple, né? Como é que ela vai se desenvolver, como é que ela vai chegar no mercado, como é que vão chegar os primeiros modelos, nós vamos tratar disso aqui também no canal, ok? Pessoal, dúvidas, comentários, sugestões, deixa aí pra gente, ok? Não esquece, você que não está inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, ajuda a gente a crescer, que é muito importante, ok? Quanto mais a gente crescer, mais conteúdo vem pro canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!